descanso no Novo Testamento. Abrindo a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 11, o verso 28. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Vamos ler sobre o descanso oferecido por Jesus Cristo. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 11 e o verso 28. Aqui nós lemos: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Somente aos pés de Jesus Cristo nós temos descanso para as nossas almas. Queridos, o nosso mundo vive uma vida agitada, exausta, cansados, mas Jesus Cristo está nos oferecendo o descanso. Uma forma verbal para designar descanso no Novo Testamento é o verbo anapau. Anapau é o verbo usado aqui em Mateus 11, 28. Outro verbo usado no Novo Testamento para indicar repouso é o verbo resichazo. Ele descreve o descanso sabático dos discípulos enquanto Jesus repousava no túmulo. Quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 23 e o verso 56, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 23 e o verso 56. Aqui nós lemos: E voltando a elas, falando das mulheres discípulos de Jesus, aquela comitiva de mulheres que seguia Jesus por onde ele ia, aqui falando delas, elas estavam na cruz ali, quando Jesus morreu, ao pé da cruz. Depois ele foi sepultado, e elas prepararam especiarias e unguentos para Jesus. Aqui em Lucas 23, 56 diz: E voltando elas, prepararam especiarias e unguentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. O verbo grego usado aqui no verso 56 é resichazo. Queridos, é usado também para representar uma vida tranquila. Você também pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 11. Aqui nós lemos: E procureis viver quietos. Este conselho, procurem viver quietos, é o mesmo verbo, resichazo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Queridos, em Hebreus capítulo 4 e o verso 4, ao descrever o descanso de Deus após a criação, Paulo usou um outro verbo, katapau. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e o verso 4. Aqui nós lemos: Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. O verbo usado aqui por Paulo é o verbo katapau, que significa fazer cessar, trazer ao descanso, descansar. A maioria dos usos desse verbo katapau no Novo Testamento, a maioria do uso deste verbo está em Hebreus capítulo 4. Em Marcos capítulo 6, versos 30 a 32, Marcos capítulo 6 e os versos 30 e 32, temos o convite de Jesus Cristo para o descanso. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 6 e os versos 30 a 32. Aqui nós lemos: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus Cristo convidou os discípulos para o repouso. Jesus estava interessado em seus discípulos e no bem-estar físico e emocional deles. Eles tinham acabado de retornar de uma longa viagem missionária, na qual Jesus os havia mandado de 2 em 2. De 2 em 2 eles foram, conforme diz aqui em Marcos capítulo 6 e o verso 7. Aqui nós lemos: Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Nesta viagem missionária, de 2 em 2, eles foram espalhando as boas novas de salvação, expulsando demônios e curando os enfermos. Marcos capítulo 6, verso 30,
relata a experiência alegre deles ao voltarem desta longa jornada missionária, contando os sucessos, contando as vitórias sobre o mal. E Cristo então interrompeu tudo, convocando-os primeiramente para descansarem. Marcos, quando escreveu o seu evangelho, incluiu uma nota explicativa, dizendo isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Marcos 6,31. A sobrecarga e a demasiada ocupação com os assuntos de Deus era um desafio genuíno para os discípulos. Jesus, queridos, nos lembra de que precisamos proteger nossa saúde, nosso bem-estar espiritual e emocional, planejando períodos de descanso. Descansos diários e o descanso semanal. Que Deus nos dê a sabedoria do céu para termos momentos de descansos diários aos pés de Jesus Cristo, em comunhão com Ele, descansos cada noite, dormindo às 8 horas propostas por Deus e descansando às 24 horas do Santo Sábado.